Ela estava deitada em seu quarto, um espaço pequeno e isolado, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas desgastadas. A imagem de uma menina sorridente, de cabelos castanhos e olhos brilhantes, a encarava de uma moldura empoeirada, uma versão dela mesma que parecia pertencer a outra vida. Apenas mais uma boca para alimentar, foram as palavras que nunca saíram de sua mente, ecoando como um grito silencioso. Seus pais a abandonaram por não poderem ter filhos, e a rejeição tinha moldado sua identidade, tornando-a à sombra de quem poderia ter sido. Você já se sentiu como se não pertencesse a lugar nenhum? Como se estivesse presa em um mundo que não tinha espaço para você? Essa era a realidade de Lara. Desde que tinha memória, ela era tratada como um fardo, uma presença indesejada em uma casa cheia de amor para os que possuíam um nome que importava. Para os outros, ela era apenas uma menina sem valor. Os dias se arrastavam em sua vida. Acordava cedo, ajudava nas tarefas domésticas, mas tudo o que fazia era recebido com olhares de desaprovação. Lara era uma criança invisível. Quando se sentava à mesa para as refeições, o silêncio a envolvia como um casulo, enquanto o resto da família conversava animadamente sobre os planos e sonhos que nunca incluíam seu nome. A escola era outro campo de batalha, as crianças a evitavam, como se sua presença pudesse manchar a felicidade alheia. E assim, entre risadas e olhares de desprezo, ela se sentia cada vez mais sozinha. A humilhação intensificava-se quando ela se lembrava do olhar de desprezo da sua mãe, a mulher que deveria ser seu porto seguro. Uma menina como você não pode trazer orgulho, dizia com um tom que transbordava desgosto. E, em cada palavra, Lara sentia suas esperanças despencarem. Como poderia ser digna de amor quando as únicas palavras que ouvia eram de reprovação? Foi numa manhã nublada que a vida de Lara começou a mudar. Após mais um dia de escola, enquanto caminhava para casa, um grito interrompeu seus pensamentos. Ei, você! Venha aqui! Um grupo de meninos a chamou, e, sem saber o que esperar, ela hesitou. A curiosidade a impulsionou a se aproximar. Quando chegou mais perto, viu que estavam cercando um menino. Ele tinha a pele bronzeada e cabelos desgrenhados, e seus olhos transmitiam uma tristeza profunda, mas também uma coragem que Lara não conhecia. Você não pode ficar aqui. Ele não é um dos seus, disse um dos meninos do grupo, com um sorriso sarcástico. Lara sentiu seu coração acelerar. O menino, que parecia um pouco mais velho do que ela, olhou para ela, e em seus olhos havia uma pergunta silenciosa: você vai me ajudar? Sem pensar, ela se aproximou. Deixe-o em paz, disse Lara, sua voz tremendo, mas firme. Surpreendentemente, os meninos se dispersaram, rindo e zombando, mas o menino permaneceu parado, observando-a. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse feito algo significativo, algo que a conectava a outra pessoa de uma forma que nunca pensou ser possível. O menino, que depois ela soube chamar-se Kael, sorriu. Obrigado, murmurou com um tom suave, como se lhe fosse um presente valioso. Ele era um Apache órfão, e embora não soubesse na época, sua vida estava prestes a se entrelaçar com a dela de maneiras que desafiariam todas as expectativas. Nos dias seguintes, Lara e Kael se tornaram inseparáveis. Ele a levava para explorar os campos ao redor da cidade, longe dos olhares críticos e da dor que a cercava. Com ele, Lara ria e corria, sentindo o vento em seu rosto como uma nova liberdade. Kael a via. Para ele, ela era mais do que a menina sem valor. Ele a chamava de amiga, e cada vez que pronunciava essa palavra, a sensação de pertencimento brotava dentro dela, como flores que floresciam em um deserto. Mas a cada riso compartilhado, a sombra do passado teimosamente pairava sobre Lara. A dúvida sussurrava em seu ouvido: isso não pode durar. Você vai acabar decepcionando, assim como decepcionou seus pais. Em momentos de solidão, ela se perguntava se poderia realmente ser digna daquele amor inesperado. Uma tarde, enquanto se sentavam juntos à sombra de uma árvore, Lara decidiu confiar a Kael suas inseguranças. Por que você é tão gentil comigo? Ninguém mais é, disse ela, os olhos marejados. Eu não mereço isso. Kael a olhou intensamente, e por um breve momento, o silêncio tomou conta do espaço. Você merece tudo, Lara. Ninguém deve ser julgado por quem é ou por como foi tratado. O que importa é quem você está se tornando agora. Essas palavras penetraram em seu coração como um bálsamo, e pela primeira vez, Lara começou a acreditar que poderia ser mais do que a menina que seus pais abandonaram. Mas o mundo exterior, com suas crueldades e julgamentos, ainda a perseguia.
E quando o passado voltou à tona, Lara precisou enfrentar uma nova batalha, uma em que sua força e dignidade seriam testadas de maneiras que ela nunca imaginou. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Lara e Kael se afastavam da árvore, sem saber que estavam prestes a entrar em uma jornada de superação, amor e autodescoberta. Um caminho que os levaria a desafiar não apenas as expectativas da sociedade, mas também os próprios limites de suas almas. Você já se sentiu como se o mundo estivesse contra você, mas encontrou alguém disposto a lutar ao seu lado? Essa era a verdadeira essência da nova vida que Lara estava começando a descobrir. Através da dor e da rejeição, ela estava prestes a aprender que o amor e a aceitação poderiam surgir dos lugares mais inesperados, e que a verdadeira família não se formava apenas pelo sangue, mas pelo respeito, carinho e coragem de enfrentar juntos as tempestades da vida. Lara e Kael caminhavam lado a lado, seus passos ecoando no chão de terra batida, enquanto o calor do dia se dissipava lentamente. A floresta ao redor parecia vibrar com a vida, cada som, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, era um lembrete de que havia beleza mesmo nos lugares mais sombrios. Lara olhou para Kael, notando a força silenciosa que emanava dele. Ele não apenas a aceitava, ele a via. E isso era tudo que ela precisava para começar a acreditar em si mesma. A casa simples onde Kael vivia era um refúgio, um espaço que exalava acolhimento. As paredes eram feitas de troncos de árvores, e o cheiro de madeira fresca se misturava ao aroma das ervas que Kael cultivava em um pequeno jardim. Lara se lembrou do frio que sentia na casa dos seus pais, onde as paredes eram adornadas com prêmios e fotografias que nunca a incluíram. Aqui, naquele lar improvisado, ela sentia a presença de algo mais profundo. Era como se as árvores ao redor estivessem sussurrando segredos de aceitação e pertencimento. Nos primeiros dias, Lara hesitou em se abrir completamente. O eco da rejeição de seus pais ainda ressoava em sua mente. Mas Kael, com sua presença constante e seu olhar gentil, parecia ter um talento especial para dissolver as barreiras que ela havia construído. Ele não falava muito, mas seus gestos falavam por si. Ele a ajudava a cultivar o jardim, a cozinhar e até mesmo a contar as histórias dos antigos habitantes da floresta, os Apaches. Cada palavra, cada ato, era um convite para que ela se sentisse parte de algo maior. Entretanto, a realidade de seu passado não estava tão distante quanto ela gostaria. Em uma manhã ensolarada, enquanto trabalhavam juntos no jardim, um grupo de pessoas da vila se aproximou. As risadas e conversa animada logo se tornaram sussurros maliciosos assim que avistaram Lara. Olhares críticos e palavras afiadas cortaram o ar, e ela se sentiu novamente sob o peso do julgamento. "Olha, a menina que foi abandonada." Uma voz feminina se destacou, cheia de desprezo. "E agora está aqui, como se fosse uma verdadeira Apache." O coração de Lara afundou. Aquelas palavras, carregadas de desprezo, a atingiram como flechas. Ela se encolheu, a vergonha subindo pelo seu corpo. Kael, percebendo a mudança súbita na atmosfera, aproximou-se de Lara e, em um gesto reconfortante, colocou a mão em suas costas. "Você não é o que os outros dizem", ele murmurou, e seu tom era firme. "Você é mais forte do que pensa." A intervenção de Kael não passou despercebida. As pessoas do vilarejo, que antes estavam rindo e zombando, agora observavam com uma mistura de surpresa e curiosidade. O que aquele homem forte e silencioso estava fazendo com a menina que carregava o peso do abandono? Mas Kael não se intimidou. Ele se virou para o grupo e com um olhar firme, declarou: "Ela é minha amiga. E até que provem o contrário, eu a defendo." As palavras dele foram como um escudo contra as palavras cruéis que a cercavam. Lara sentiu, pela primeira vez, que poderia ser protegida e, ao mesmo tempo, que Kael estava ali não apenas para ampará-la, mas também para desafiá-la a se aceitar. Quando os murmúrios diminuíram, ela olhou para ele, agradecida. O que antes era um abismo de solidão agora se transformava em um espaço de resiliência. Naquela noite, enquanto se sentavam ao redor da fogueira, Lara sentiu a necessidade de compartilhar sua história. As chamas dançavam, iluminando os rostos de ambos, e o calor proporcionava um conforto que a envolvia. "Eu fui deixada para trás porque não soube ser o que eles queriam", começou ela, sua voz trêmula, mas decidida. "Meus pais sonhavam com filhos perfeitos, mas eu era apenas uma menina que não se encaixava." Kael a escutava atentamente, seus olhos profundos refletindo compreensão. "Você não precisa se encaixar em algo que não é seu. O que importa é quem você é."
e não o que os outros desejam que você seja. Suas palavras eram verdadeiras, e Lara sentiu que estava começando a se libertar das correntes invisíveis que a prendiam ao passado. Com o passar das semanas, a conexão entre Lara e Kael se fortaleceu. Juntos, eles exploravam as florestas, compartilhavam risadas e se apoiavam nas dificuldades. Kael ensinou Lara a pescar, a fazer fogo e a reconhecer as plantas medicinais. Em troca, ela lhe trouxe histórias do mundo que ele havia se afastado. Entre eles, as palavras não eram necessárias. O silêncio confortável falava mais alto que qualquer conversa. Mas a tranquilidade não durou. Um dia, um homem de aparência imponente e vestes elegantes chegou à vila. Seu olhar penetrante e a postura arrogante logo chamaram a atenção dos moradores. Ele se apresentou como um representante da cidade, interessado em ajudar os moradores da floresta a se reerguerem. Contudo, Lara viu imediatamente que suas intenções não eram puras. O homem trouxe consigo o peso do preconceito e da avareza, buscando explorar a terra e os recursos da comunidade em nome do progresso. Com a pressão crescente para que os moradores se afastassem dos seus lares, a tensão na vila aumentou. Lara se lembrou das promessas de Kael sobre a importância da comunidade e da luta por aquilo que é certo. Ele a encorajou a se posicionar, a usar sua voz. A verdadeira família é aquela que defende o que ama, repetiu ele, como um mantra. Assim, Lara decidiu se manifestar. Nas reuniões da vila, ela levantou-se, seu coração disparando, mas sua mente estava clara. Nós não somos apenas o que os outros veem. Somos mais do que rótulos e julgamentos. Esta é nossa casa, e aqui é onde pertencemos. A resposta foi um misto de apoio e resistência. Algumas pessoas aplaudiram, admirando sua coragem, enquanto outras murmuravam, presas ao medo do desconhecido. Mas, ao lado de Kael, Lara sentiu que não estava mais sozinha. Juntos, eles representavam a força de uma nova geração, disposta a lutar pelo que acreditavam. Era o início de um novo capítulo, onde a luta não era apenas contra os opressores externos, mas também contra os fantasmas do passado que ainda assombravam Lara. Ela estava determinada a não deixar que a rejeição moldasse seu futuro. O amor e a aceitação que encontrou em Kael tornaram-se seu combustível, e Lara estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Você já se sentiu como se o mundo estivesse contra você, mas encontrou alguém disposto a lutar ao seu lado? Essa era a essência da nova vida que Lara estava começando a descobrir, e com cada passo, ela sabia que estava mais perto de reivindicar sua dignidade e escolher seu próprio destino. Lara respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e a leve brisa que acariciava seu rosto. Cada gota de chuva que caía parecia carregar um peso de alívio e renovação. Ao lado de Kael, ela percebeu que a jornada deles não seria fácil, mas a força que emanava dele a fazia acreditar que poderiam enfrentar qualquer desafio. Tinha consciência de que a luta contra o preconceito e o abandono ainda não havia terminado, mas havia algo diferente no ar. Era um senso de pertencimento que nunca havia sentido antes. Nos dias seguintes, enquanto se adaptavam à nova vida, Lara começou a explorar a pequena comunidade indígena na qual agora se sentia acolhida. As vozes de crianças brincando e o som do riso misturavam-se com o farfalhar das folhas das árvores que cercavam a aldeia. Ela ajudou nas tarefas diárias, aprendendo sobre os costumes e tradições que moldavam aquele lugar. As histórias dos ancestrais, passadas de geração em geração, revelavam uma sabedoria profunda sobre amor, respeito e aceitação. Lara se sentia parte de algo maior, como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Kael, sempre silencioso, observava as transformações dela com um olhar de orgulho. Ele se tornará seu apoio incondicional, não apenas como um amigo, mas como um parceiro em uma jornada de autodescoberta. Durante as noites, sentados ao redor da fogueira, compartilhavam suas histórias. Lara contava sobre os dias sombrios em que tinha sido abandonada, enquanto Kael falava sobre a perda de sua família, deixando transparecer a dor que o acompanhava, mas também a resiliência que desenvolvera. A cada palavra trocada, a conexão entre eles se tornava mais forte, como se suas almas se reconhecessem em meio à dor do passado. Um dia, enquanto caminhavam pela floresta, Lara avistou uma árvore antiga, imponente, com suas raízes profundas e galhos que se estendiam para o céu. A beleza daquele ser vivo a inspirou. Kael, você já pensou sobre o que significa ser parte de algo tão grandioso? Perguntou, sua voz suave, mas firme. Ele olhou para a árvore e depois para ela, compreendendo a metáfora implícita.
Ser parte de algo maior significa encontrar nossos próprios alicerces. Nossas raízes podem ser diferentes, mas o que nos une é o amor e a aceitação. Isso é o que nos torna fortes. As palavras dele ecoaram em seu coração, despertando uma nova determinação. Lara sabia que precisava enfrentar os fantasmas do passado, não apenas por ela, mas pela nova vida que desejava construir. Em sua mente, as vozes de seus pais a assombravam, com as lembranças de rejeição e abandono. Era hora de confrontar essas memórias e transformá-las em algo que a libertasse. Naquela noite, ao deitar-se sob o céu estrelado, fez uma promessa a si mesma: não deixaria que o medo definisse quem era. O festival da colheita se aproximava, e a aldeia se preparava para celebrar. Lara sentiu a expectativa no ar. Era uma oportunidade perfeita para se integrar e mostrar o quanto valorizava a nova comunidade. Kael a incentivou a se apresentar, a compartilhar sua história com todos. Por um momento, a insegurança tomou conta dela, mas a lembrança do olhar firme e encorajador de Kael a fez sentir que era hora de reivindicar sua voz. No dia do festival, o local estava repleto de cores vibrantes, risos e danças. Lara, nervosa, subiu ao pequeno palco improvisado no centro da aldeia. O coração pulava em seu peito, mas ela sabia que aquele era um momento crucial. Com a voz tremula, começou a contar sua história, a história de uma menina que tinha sido abandonada, mas que encontrou amor e pertencimento em um lugar inesperado. Com cada palavra, sentia que estava não apenas se apresentando, mas também se libertando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de um profundo reconhecimento de sua força e da força de todos ao seu redor. O silêncio no início logo se transformou em aplausos calorosos. O rosto dos aldeões refletia empatia e compreensão, e Lara percebeu que ali, naquele espaço acolhedor, ela não era mais a menina rejeitada. Era uma mulher forte, que decidiu abraçar sua história e tudo o que havia aprendido. Ao olhar para Kael, viu o brilho de orgulho em seus olhos. Ele se aproximou e, em um gesto simples, segurou sua mão. Você é uma parte valiosa dessa comunidade, ele disse, a voz suave, mas firme. No entanto, não demorou para que a sombra do passado fizesse sua aparição. Um grupo de pessoas que pertenciam à cidade vizinha, onde Lara havia crescido, apareceu no festival. Seus olhares julgadores e sussurros ácidos cortaram o clima festivo, trazendo à tona os demônios que Lara tentava enterrar. Olhem, é a menina que foi deixada para trás, um deles gritou, rindo com escárnio. O grupo a cercou, e Lara sentiu a velha dor ressurgir, como um eco de seu passado. Neste momento crítico, Kael deu um passo à frente, sua presença imponente e serena. Ela não é o que vocês dizem. Ela é muito mais do que suas palavras podem ferir. Lara escolheu não ser definida pelo abandono, mas pela força que encontrou em si mesma e na comunidade. Não deixaremos que seus julgamentos destruam o que construímos juntos. A defesa dele foi um balde de água fria sobre os opressores, que hesitaram, sentindo o peso da verdade nas palavras de Kael. Lara, sentindo o amor e a proteção de Kael, respirou fundo. Eu não sou mais a menina que vocês abandonaram. Eu sou a mulher que decidiu lutar pelo que é certo e pelo que acredita. Esta comunidade é minha família, e eu pertenço aqui. A força de sua voz fez com que as pessoas ao redor aplaudissem mais uma vez, desta vez em apoio a ela e a Kael. A aridez do julgamento começou a se dissipar, e, por um breve momento, Lara viu que a aceitação e o amor haviam prevalecido. A luta que tinham pela frente seria longa e desafiadora, mas Lara sabia que, com Kael ao seu lado, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Ali, sob o céu estrelado, ela sentiu uma nova esperança brotar em seu coração. A aceitação não vinha apenas da comunidade, mas também de dentro de si. A partir daquele dia, não apenas reivindicaria sua dignidade, mas também a usaria como um farol de luz para aqueles que ainda estavam perdidos nas sombras do abandono. A luz das estrelas iluminava o campo enquanto a energia da aceitação começava a preencher o ar. Lara olhou ao seu redor, vendo rostos que antes eram desconhecidos, mas que agora lhe ofereciam sorrisos sinceros e apoio. O choque inicial havia se dissipado, e a força nas palavras que proferira ressoava como um eco de esperança. Kael, ao seu lado, a observava com um orgulho silencioso, seus olhos expressando um amor que não precisava de palavras. Era um amor que a encorajava, um amor que a fazia sentir que finalmente pertencia a algum lugar. Com o passar dos dias, a vida na comunidade Apache tornava-se um reflexo de sua transformação interna. Lara começou a ajudar na pequena escola local,
onde crianças órfãs e filhos de famílias da tribo aprendiam a ler e escrever. Cada sorriso que recebia em troca era como uma gota de água fresca em sua alma sedenta por pertencimento. A sala de aula cheirava a terra molhada e a ervas locais, e as risadas que ecoavam nas paredes de adobe eram um lembrete constante de que o amor e a aceitação podiam florescer mesmo nas condições mais áridas. Kael estava sempre ali, um apoio constante e gentil. Ele não apenas se tornará um amigo, mas também um mentor. As histórias que contava sobre suas vivências como órfão, crescendo entre os Apache, ressoavam profundamente com Lara. Ele compartilhava como as tradições e a conexão com a natureza o ajudaram a encontrar seu caminho, e isso a inspirava a olhar para sua própria história com uma nova perspectiva. Juntos, eles exploravam a floresta ao redor, aprendendo sobre as plantas medicinais e a importância do respeito pela terra. Esses momentos se tornaram sagrados, uma forma de fortalecer ainda mais o vínculo que compartilhavam. Entretanto, não eram apenas momentos de alegria. O passado de Lara, com suas feridas e traumas, frequentemente surgia como uma sombra, ameaçando a nova vida que estava construindo. Em algumas noites, quando o silêncio se tornava opressivo e a solidão a envolvia, ela se pegava pensando nos pais que a abandonaram, como se a cicatriz daquela dor nunca pudesse realmente sarar. Kael, sempre atento, notava essas nuances. Em uma dessas noites, enquanto observavam a dança das chamas em uma fogueira, ele começou a falar sobre a dor que todos carregam. É normal sentir-se perdido às vezes, Lara. A verdadeira força não está em ignorar a dor, mas em aceitá-la como parte de quem somos. Somente então podemos curar. Suas palavras eram como uma mão estendida em um momento de vulnerabilidade, e Lara sentiu lágrimas escorrem pelo seu rosto. Era a primeira vez que chorava por aquilo que sentia, e a liberdade que isso lhe trouxe foi libertadora. Ao longo do tempo, Lara começou a se abrir com a comunidade. Compartilhava suas histórias, suas lutas e suas vitórias, e o que antes parecia um fardo, tornou-se uma ponte que a conectava a outros. Mulheres que também haviam enfrentado rejeição e dor começaram a se aproximar, criando laços e oferecendo apoio mútuo. Juntas, elas formaram um círculo de confiança onde podiam ser vulneráveis e fortes ao mesmo tempo. A aceitação não era apenas algo que recebia, mas algo que também começava a oferecer. Mas, como em toda jornada, os desafios ainda estavam à espreita. Rumores sobre o passado de Lara começaram a circular novamente, espalhados por aqueles que ainda não aceitavam sua presença na comunidade. Um grupo de opositores começou a se reunir, tentando desestabilizar a nova vida que ela construíra. Um dia, enquanto Lara ajudava um grupo de crianças a plantar árvores, ouviu risadas maldosas ao longe. Ela não é uma verdadeira Apache. Olhem como ela age, murmurava uma voz, desdenhosa. O coração de Lara disparou, e a insegurança ameaçou retornar. Foi então que ela se lembrou da força que havia encontrado em si mesma e no apoio de Kael e da comunidade. Com a coragem renovada, Lara decidiu enfrentar a situação. Convidou todos para uma reunião na Praça Central, um espaço que simbolizava a união da tribo. Sentindo o peso da responsabilidade, ela subiu em um pequeno banco que a colocava a uma altura onde todos podiam vê-la. Eu sei que alguns de vocês ainda me veem como uma intrusa, começou Lara, sua voz tremendo no início, mas ganhando força. Mas eu sou mais do que o que vocês pensam. Eu sou alguém que aprendeu a amar e a ser amado. Esta comunidade é o meu lar, e eu lutarei para protegê-la assim como ela me protegeu. Kael estava ali, ao fundo, um pilar de apoio. Ele balançou a cabeça afirmativamente, encorajando-a a continuar. O amor não tem fronteiras e não deveria haver barreiras para quem busca apenas um lugar ao sol, disse ela, olhando nos olhos de cada um presente. A verdadeira força de uma comunidade está em sua capacidade de se unir, não em se dividir. Ao final de suas palavras, o silêncio que inicialmente a rodeava foi quebrado por aplausos e gritos de apoio. A força dela ressoava, e pela primeira vez, senti que a aceitação estava se consolidando. A jornada de Lara estava longe de terminar, mas a cada passo que dava, ela se tornava mais forte e mais confiante. Com Kael ao seu lado, sentia-se pronta para enfrentar quaisquer tempestades que pudessem surgir. A comunidade, agora de braços abertos, também começava a se curar, entendendo que o amor e a aceitação eram as verdadeiras essências da vida. E sob aquele céu estrelado, Lara não apenas reivindicava sua dignidade, mas também se tornava uma luz para outros que, como ela, buscavam um lar e uma família. Lara sentiu o calor dos aplausos e a energia da comunidade envolvê-la como um abraço acolhedor. Era um momento de união,
um instante em que as barreiras do passado começaram a se desfazer. O olhar de Kael, firme e encorajador, fazia seu coração pulsar com uma confiança renovada. Ela sabia que sua jornada ainda estava em evolução, mas agora, mais do que nunca, sentia que não estava sozinha. A comunidade que antes a olhava com desconfiança agora via nela uma líder, uma voz que ecoava a mudança, e a força de sua mensagem começava a ressoar nas mentes e corações de todos. As coisas não mudam da noite para o dia, continuou Lara, com a voz firme e clara. Mas cada um de vocês pode ser a mudança que deseja ver. Nós temos a capacidade de transformar o medo em amor, o preconceito em aceitação. Vamos trabalhar juntos para construir um espaço onde cada um de nós possa florescer. Kael estava ao seu lado, seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Ele era a âncora que a mantinha centrada, um lembrete constante de que a verdadeira força vem de aceitar a vulnerabilidade. Enquanto a multidão escutava atentamente, Lara percebeu que sua dor não era apenas a sua. Havia outras histórias, outras lutas invisíveis ao seu redor, e ela se sentiu compelida a compartilhar sua própria jornada, não como uma forma de se exibir, mas como um meio de conectar a todos. Lara olhou para o céu estrelado, suas luzes brilhantes refletindo em seus olhos. Eu também já fui uma órfã, ela começou, sua voz tremendo levemente. Fui rejeitada por aqueles que deveriam me amar. Mas a vida me trouxe até aqui, e em cada um de vocês encontrei uma nova família. O amor que sinto por todos vocês é incondicional, e quero que saibam que aqui, neste lugar, somos todos iguais. A cada palavra, a conexão entre Lara e a comunidade se tornava mais profunda. Ela compartilhou suas memórias mais dolorosas, as noites solitárias, os dias perdidos de busca por pertencimento. Mas também falou sobre a luz que começou a brilhar quando conheceu Kael e a família que ele representava. Eu não apenas encontrei um lar aqui. Eu encontrei um propósito. E juntos, podemos criar um lugar onde ninguém se sinta abandonado. Enquanto ela falava, um homem idoso à frente, que antes parecia cético, começou a chorar silenciosamente. Lara viu suas lágrimas e sentiu uma onda de empatia. Eu sei que muitos de vocês também carregam cicatrizes, ela disse, sua voz mais suave agora. Mas a beleza da vida é que temos a capacidade de curá-las. Juntos, podemos nos apoiar e criar um espaço seguro para todos. Vamos quebrar as correntes do preconceito e construir um legado de amor. Com essas palavras, a multidão começou a se mover em direção a ela, um gesto coletivo de aceitação. Pessoas que antes hesitavam agora se aproximavam, tocando-lhe os ombros e sorrindo. Lara sentiu que as barreiras se dissipavam, e, por um momento, o peso da rejeição parecia leve como uma pluma. A força e a determinação dela contagiaram todos ao redor, e a atmosfera estava carregada de esperança. Nos dias seguintes, Lara e Kael trabalharam incansavelmente, organizando encontros e oficinas que promoviam o diálogo e a compreensão. Eles se tornaram os pilares de um novo movimento dentro da comunidade, onde as histórias eram compartilhadas sem medo de julgamento. Cada narrativa trazia à tona a luta e a superação, e a comunidade começou a se unir em torno da ideia de que cada um tinha um papel vital a desempenhar na construção de um lar acolhedor. Lara percebeu que sua voz ressoava cada vez mais forte, não apenas em discursos, mas nas pequenas ações do dia a dia. O vizinho que lhe ofereceu ajuda para carregar suas compras, a mulher que trouxe bolos caseiros para compartilhar com todos. Cada gesto simples se tornava um lembrete de que a transformação estava em curso. O amor estava enraizado nas pequenas coisas, e Lara viu que havia uma beleza inegável em cada ato de bondade. No entanto, o eco do passado não estava completamente silenciado. Um dia, um grupo de indivíduos que não concordava com a nova visão da comunidade apareceu, trazendo à tona velhos ressentimentos e preconceitos. Lara os viu se aproximando e, de repente, o medo ameaçou tomar conta dela. Mas Kael, ao seu lado, transmitiu uma calma que a ajudou a encontrar sua voz novamente. Não podemos permitir que o medo nos divida, ela disse, dirigindo-se à multidão que rapidamente se reuniu ao seu redor. Essa comunidade é o nosso lar e devemos defendê-la com amor e coragem. Devemos ter compaixão, mesmo quando é difícil. Eles são produto de um sistema que promove o medo e a divisão. Vamos mostrar a eles que estamos unidos. Lara sentiu a força do grupo ao seu redor, um mar de rostos determinados. As pessoas começaram a erguer suas vozes, não em raiva, mas em um cântico de amor e aceitação. Nós somos um só. Nós somos um só. Ecoou entre eles. E, a cada repetição, a resistência do grupo oposto começou a desmoronar.
Kael, com sua força silenciosa, segurou a mão de Lara, e ela sentiu a pulsação de seu amor. Nós somos a mudança, ele sussurrou, e ela sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que surgisse. Com a comunidade unida e determinada, Lara percebeu que não apenas estava lutando por si mesma, mas por todos aqueles que não tinham voz. E, por fim, ela compreendeu que seu propósito era mais do que buscar aceitação, era criar um legado de amor e dignidade que transcenderia gerações. A jornada de Lara se tornava uma história de esperança e transformação, uma narrativa que agora vibrava na essência de cada membro daquela comunidade que um dia parecia tão distante. E assim, sob o céu estrelado, a nova família que ela havia encontrado começava a se consolidar, firmando raízes profundas na terra da aceitação e do amor incondicional. A energia pulsante daquela noite era como um fogo que se espalhava pelo ar, aquecendo os corações de todos que estavam ali. Nós somos um só. Nós somos um só. Ressoava, e Lara sentiu os ecos das vozes como se fossem ondas de um mar que a envolviam. A força do grupo era palpável, e a cada repetição, ela podia ver a resistência dos opressores vacilar. Kael ao seu lado, seu olhar era firme e decidido, irradiando uma confiança que parecia permitir que Lara se erguesse ainda mais. Nós somos a mudança, ele sussurrou novamente, e com aquele simples ato de apoio, Lara sentiu sua própria força crescer. No fundo da sua alma, ela sabia que este era o momento. A transformação que havia começado em seu coração se ampliava para abraçar todos ao seu redor. Era um chamado à ação, um grito por justiça e dignidade que ecoava por todo o vale. Lara olhou para aqueles que haviam se reunido, seus irmãos e irmãs escolhidos, e viu a bravura em seus olhos. A luta não era apenas dela, era de todos. E cada um deles carregava uma história de rejeição, de dor e de superação. Mas, como em toda grande luta, o clímax se aproximava. Os antagonistas, aqueles que determinaram seu valor com base em preconceitos e aparências, estavam ali, prontos para silenciar a nova voz do coletivo. Lara encontrou seu olhar com o de Tomás, o líder da oposição, aquele que sempre a havia menosprezado. A raiva e o desprezo dele eram palpáveis, mas a determinação de Lara era ainda mais forte. Você não pode nos calar, ela gritou. Não estamos mais sozinhos. O vento agitava os cabelos de Lara, trazendo o cheiro da terra molhada. Era um lembrete da vida que pulsava ao seu redor, da resistência que florescia mesmo nas condições mais adversas. A multidão continuava a cantar, e as vozes se entrelaçavam como as raízes de uma árvore profundamente enraizada. Nós somos um só. Era mais do que apenas um refrão, era um compromisso de lutar por um futuro onde todos pudessem encontrar amor, dignidade e aceitação. Kael, percebendo a tensão no ar, se movimentou para ficar à frente de Lara, como um escudo protetor. Ele sabia que a coragem de Lara estava apenas começando a se manifestar, e ele não a deixaria enfrentar essa batalha sozinha. Seja quem você é, Lara. Você é mais forte do que pensa, ele a incentivou com um olhar de profundo entendimento. Durante tanto tempo, ele também havia lutado contra suas próprias inseguranças e o peso do passado. Mas agora, juntos, eles eram uma força indomável. O confronto era inevitável. Tomás, com um gesto arrogante, levantou a mão para silenciar a multidão, mas a resistência era como uma onda que não poderia ser contida. Os murmúrios viraram gritos de coragem, e, em um momento de clareza, Lara decidiu que era hora de reivindicar seu lugar não apenas como uma sobrevivente, mas como uma líder. Tomás, ela começou, sua voz firme. Você nos abandonou quando mais precisávamos. Sua visão estreita não pode mais nos definir. Eu não sou mais a menina que você desprezou. Sou uma mulher, e eu sou parte de algo muito maior do que você pode imaginar. A reação de Tomás foi instantânea. Ele se aproximou, tentando desestabilizá-la com palavras cortantes, mas Lara já não temia mais suas ameaças. A coragem de se afirmar havia se enraizado profundamente dentro dela. Você pode tentar nos dividir, mas nós sabemos quem somos. Nós sabemos de onde viemos, e principalmente, sabemos para onde vamos. A multidão aplaudiu, e a força do grupo cresceu ainda mais. Kael olhou para Lara com admiração, percebendo que ela havia finalmente encontrado sua voz. É isso, ele exclamou, e o apoio do coletivo era inigualável. Juntos, eles não eram apenas um amontoado de pessoas, mas uma comunidade vibrante, entrelaçada por laços inquebráveis de amor e respeito. O clímax se aproximava enquanto Lara olhava para o céu estrelado, refletindo sobre tudo o que havia vivido.
O legado que ela queria deixar não era apenas sobre a sua história de superação, mas sobre a aceitação e o amor que ela e Kael haviam encontrado juntos. O passado não poderia mais ditar suas vidas, e a nova família que havia construído com as pessoas ao seu redor era uma prova disso. Com um gesto, Lara ergueu a mão, e a multidão silenciou. Vamos construir um futuro que não seja definido por aqueles que nos menosprezam, mas por todos que acreditam no poder do amor. As palavras reverberaram no ar, e o impacto foi imediato. A transformação daquelas vidas estava apenas começando. Os antagonistas, percebendo a força daquela união, começaram a hesitar, suas vozes se perdendo em meio ao coro de aceitação. A vitória de Lara e de sua comunidade não era apenas sobre vencer uma batalha, mas sobre criar um espaço onde todos pudessem ser vistos e ouvidos. Nós somos um só. Tornou-se um hino de amor e dignidade, uma celebração da vida que florescia em cada um deles. Ao final daquela noite, enquanto o céu se iluminava com a luz da lua, Lara e Kael se entreolharam, a compreensão de que haviam encontrado, finalmente, o lar que tanto buscavam. Era um lar construído não por laços de sangue, mas por escolhas de amor. Um espaço onde cada um poderia ser quem realmente era, onde a dignidade não era apenas um conceito, mas uma realidade vivida. Lara sabia que a luta ainda não estava completamente vencida, mas ela não estava sozinha. Ao lado de Kael e de toda a nova família que havia encontrado, ela sentiu que a esperança se tornava mais do que apenas um sonho. Era um legado a ser deixado. O amor e a aceitação que havia descoberto não apenas a transformaram, mas poderiam mudar o mundo ao seu redor. A história de Lara, a menina que foi abandonada e encontrou uma família entre os Apache, se tornava um símbolo de resiliência e amor incondicional. E, olhando para a vastidão do céu, ela fez uma promessa silenciosa. Sua vida seria uma celebração da dignidade, da aceitação e do amor que transcende todas as barreiras. Uma nova era estava prestes a começar, e Lara estava pronta para liderar a mudança. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente de onde me vê, e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.